Olá, estamos de volta com o programa Conversando Direito. Hoje, para entender melhor quais são os direitos básicos do consumidor. Conosco estão aqui, para nos explicar sobre o tema, a juíza de direito, doutora Cláudia Helena Batista, que é das Relações de Consumo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e a advogada especialista em direito do consumidor, doutora Ana Carolina Caran, que já estiveram no nosso programa e nos esclareceram muitas dúvidas. Então, nós trouxemos novamente as duas especialistas aqui para conversar conosco sobre direitos básicos do consumidor. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês. Muitas vezes, o consumidor é vítima de abusos por parte do fornecedor de produtos ou serviços e deixa de defender seus direitos por desconhecer o alcance da proteção a esses direitos pelo Código de Defesa do Consumidor. É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Vamos primeiro compreender o que é o consumidor, doutora Cláudia. Nosso código, ele é de 1990. Eu acho que já está na hora de fazer um balanço dos avanços, das grandes conquistas que essa lei trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro. Eu acho que, de um modo geral, todas as pessoas hoje têm consciência do que é ser consumidor, de ter os seus direitos reservados e preservados pelos fornecedores. São dois conceitos que a lei trouxe, o que é o consumidor. É aquele destinatário final do produto, do serviço. É aquele que não utiliza nem o produto e nem o serviço para uns fins de ter algum rendimento. Ele vai consumir, a palavra está aí, né? Então, quando eu compro um sorvete, eu vou consumir esse sorvete. Eu me transmuto aí, eu me passo a ser um consumidor deste produto que é colocado à venda no mercado. Então, as relações de consumo, elas estão ligadas a esse vínculo que cria entre as pessoas que estão consumindo no mercado e as pessoas que fornecem produtos e serviços no mercado. Independente se elas têm um contrato, isso é, se ela fez uma compra direta ou não, porque no sistema do Código de Defesa do Consumidor, você pode ser também consumidor por equiparação. Eu dou um exemplo, você está andando pela rua e de repente tem um fio lá da empresa de energia que caiu, você não viu e de repente você sofre um acidente. Você também aí é um consumidor porque a empresa de energia, ao colocar os cabos, os fios na rua, ela se torna responsável por algum dano que possa causar às pessoas. E aquela pessoa em concreto que sofreu aquele acidente passa a ser consumidor também. Então, é um sistema de proteção que liga toda essa relação entre quem coloca produtos e serviços no mercado e quem consome. Se eu contrato um pedreiro para fazer uma reforma na minha casa? Basicamente, é uma relação de consumo, porque este trabalhador, ele muitas vezes não se apresenta como, vamos dizer assim, um sócio. A reforma da minha casa é para meu consumo da própria casa, vamos assim dizer. É diferente de eu contratar para ele construir um hotel ou para ele construir uma loja que depois eu vou usar ali para fins de comércio ou coisa assim. Geralmente, as reformas da casa é para a própria casa, para o uso dos seus familiares ali. E essa relação, ela tem esse princípio aí da vulnerabilidade de quem está contratando, que é um princípio muito importante. O pedreiro, por mais que seja, vamos dizer assim, uma pessoa simples, que não tem uma empresa registrada, ele está colocando um serviço dele no mercado, faz um preço, fala o que vai fazer, e ele inclusive costuma dar, isso era comum antes mesmo do código, mas depois do código ficou obrigatório, a garantia. Ele fala assim, não, só pode confiar no meu serviço, vai ser excelente. Então, essa garantia que ele dá transforma e vincula ele em um fornecedor e ele é obrigado a cumprir isso, a fazer um serviço de qualidade. E aí eu acho que também nesse caso estamos falando de relação de consumo, na maioria das vezes. Doutora Ana Carolina, nós estamos falando em produto e serviço. Gostaria que a senhora distinguisse e falasse também quais são os principais direitos do consumidor. Produto é qualquer bem material ou imaterial que nós temos no nosso mercado de consumo. Produto material é qualquer produto que seja palpável, que seja acessível, visível, né, ao ser humano. E o imaterial é como software de computador, por exemplo. A gente não consegue ter acesso visual, mas é um produto que está sendo colocado ali, que a gente compra, que a gente adquire e tem ele ali à nossa disposição.
E serviço é toda prestação de serviço que ela é realmente realizada por um fornecedor, seja uma mão de obra, um conserto de um veículo, uma pintura, qualquer tipo de prestação de serviço que ela é colocada no mercado. Os direitos básicos dos consumidores estão expostos nos artigos 6º, né, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele veio realmente para proteger essa relação de consumo. A gente costuma muito dizer nos órgãos de defesa do consumidor que ela não veio para poder colocar o consumidor em vantagem. Ela veio para equiparar essa força, equilibrar o fornecedor com o consumidor nessa relação de consumo. O código ele é muito claro, a linguagem dele é muito fácil, de muito fácil acesso para qualquer consumidor. Lá nós temos exposto falando a proibição de uma publicidade enganosa, de uma publicidade abusiva, o direito à segurança, à saúde, né? Ou seja, o fornecedor ele não pode colocar no mercado produtos que podem causar risco à saúde do consumidor sem informar, a informação clara, uma informação precisa. Todo esse amparo, toda essa segurança para o consumidor em relação ao seu produto ou serviço que está sendo colocado no mercado aí. Veio realmente para tentar proteger essa relação de consumo. Doutora Cláudia, a senhora certamente julgou centenas de casos relativos ao direito do consumidor. Eu pergunto, como a senhora enxerga a relação no Brasil do fornecedor com o consumidor? Como que é essa relação? Sou uma pessoa otimista, eu acho que nós já avançamos muito. No início, quando o código foi implementado, muita gente achava que havia falência das empresas, muita gente considerava que o Código de Defesa do Consumidor ia criar mais conflitos nas relações, no mercado. E o que eu vejo hoje é uma tentativa cada vez maior de compreensão dos fornecedores, de tentar resolver os problemas, mas nós vivemos numa sociedade de consumo, uma sociedade de massa, muita coisa ainda repete e, no meu caso particular, eu costumo separar, tem áreas. Os conflitos hoje muito agudos ainda continuam sendo com o sistema financeiro, planos de saúde e também com os concessionários de serviços públicos, na área de energia, de água, então são telefonia, são realmente grandes concentrações de consumidores e um grande número de problemas. Ao lado desses, também a questão do transporte, principalmente transporte aéreo, hoje vem dando muitas demandas. Então, eu falo que há, assim, certas áreas assim, mais nevrálgicas, mais complicadas na área do consumo, que precisam ser mais trabalhadas, tanto pelos fornecedores, quanto também os consumidores que precisam mesmo acreditar e fazer valer os seus direitos. Porque muita gente, às vezes, vê uma abusividade, como a doutora falou, num contrato de cartão de crédito, vê lá uma cobrança indevida, mas fala, não vale a pena reclamar, é pouco dinheiro, é R$2, é eu vou deixar. Mas se a gente pensar em R$2 por quantidade de pessoas que têm cartão de crédito, o lucro ou o abuso se transforma num valor inestimável para essas empresas que vão continuar tendo essas práticas, às vezes, abusivas. Então, o consumidor tem que estar atento, tem que realmente exigir os seus direitos e a informação, um programa como este, são essenciais para que isso aconteça e nós possamos cada vez mais ter os direitos do consumidor observados no mercado. Como prevenir, então, além da informação, essas práticas abusivas? A prevenção, eu acredito que ela vem realmente por meio da informação. Eu acho que o consumidor ele também tem que correr atrás. É muito fácil você cobrar do Estado, né, uma tutela, você cobrar dos fornecedores uma efetividade na prestação de seus serviços e deixar o consumidor à mercê dessa situação, sem tentar aprender o próprio direito do consumidor, sem ler o próprio código, como eu disse, é uma lei muito simples, muito clara, sem buscar informação e sempre pesquisar. Eu acho que a pesquisa de mercado ela é essencial para qualquer tipo de situação, seja na compra de um serviço, na compra de um produto, na efetivação de um contrato e até mesmo para poder posteriormente brigar pelos seus direitos. Eu acho que o consumidor ele tem que levantar e correr atrás de informação dos seus direitos e lutar sempre. Eu costumo dizer isso em relação à nossa cidadania, né? Todo mundo quer um Brasil melhor, mas as pessoas acham que a cidadania vem pronta. Na verdade, é uma construção. Você tem que pesquisar, você tem que discutir, você tem que trocar ideia, você tem que investigar para você ser um bom cidadão. Isso não vem, né, de forma espontânea. E o consumidor também tem que correr atrás, não é isso? Doutora Cláudia,
Como a pessoa pode se prevenir da propaganda enganosa? Eu acho que, primeira coisa, pessoa de bom senso, isso assim a gente aprende na nossa família, desconfia daquilo que vem muito fácil. Primeira coisa é desconfiar do que vem muito fácil, uma promessa de ganhar um dinheiro sem você ter feito nada para aquilo, uma promessa de uma coisa muito espetaculosa sem a correspondente valor naquele sentido. Todo mundo tem um certo desconfiômetro, vamos assim dizer, né? Nós mineiros mais do que ninguém. Então, desconfiar sempre de uma proposta que aparentemente é muito vantajosa e não te exige muita coisa em troca. Todos nós temos um senso, inclusive no direito penal a gente tem essa figura do receptador. Alguém te chega oferecendo um celular que você sabe que custa R$ 5.000 por R$ 100, você desconfia. Né? Você pode pensar, olha, isso aí pode ser produto de furto. Da mesma forma, na propaganda enganosa, acreditar em coisas mirabolantes, milagrosas, assim, já é um pouco complicado. Segundo, proteger as pessoas de maior vulnerabilidade, os idosos, as crianças, porque, infelizmente, a propaganda enganosa ela vai buscar essas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, pessoas que batem na sua porta. Então, o consumidor tem sempre que ter essa desconfiança por aí. E segundo, claro, né, os meios de fiscalização que precisam estar sempre atentos para evitar que essas propagandas cheguem a ser veiculadas. Então, também nesse ponto, o poder estatal tem que fazer sua parte e coibir que essas propagandas atinjam o consumidor. Se elas, por acaso, forem veiculadas, então o consumidor tem que fazer esse papel. Entretanto, caso ele caia, vamos chamar assim, antigamente se falava no conto do vigário, né? A lei está aí para protegê-lo, né? E certamente, se a empresa puder ser identificada e puder ser acionada, ela responde por este abuso. Porque a propaganda enganosa é um abuso contra os direitos do consumidor. É verdade. Doutora Ana Carolina, e qual o papel do advogado, tanto prestando serviço para o consumidor, mas também para o fornecedor? Ele tem um papel, assim, de educar também o fornecedor? É claro. Aqui estou, né, para provar isso. O advogado, ele tem sim, né, a Ordem dos Advogados, ela tem trabalhado por meio da nossa comissão, né, de direito do consumidor, tentar informar o consumidor cada vez mais, de uma forma cada vez mais efetiva. Nós temos várias cartilhas que são distribuídas em locais públicos, em especial em datas especiais, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, para tentar alertar ele nessas práticas abusivas de mercado que por muitas vezes a gente acaba caindo, o superendividamento, que hoje é um problema gravíssimo que nós temos enfrentado aí no direito do consumidor. Então, o advogado, ele tem esse papel, sim, de prestar informação, né, de exercer esse papel de cidadão, de exercer essa cidadania com a sociedade, e a Ordem está aí cada vez mais tentando buscar isso. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco falando sobre direitos do consumidor. O programa Conversando Direito hoje está discutindo sobre os direitos básicos do consumidor com a doutora Cláudia e a doutora Ana Carolina. Doutora Cláudia, doutora Ana Carolina, essa semana eu estava na Previdência Social com a minha mãe e uma senhora disse para mim: você é a Célia da Canção Nova? Eu falei: sou eu. Ela falou assim: você tem que fazer um programa sobre como os bancos estão tratando os idosos. Ela estava insatisfeita, certamente. Eu gostaria de saber das senhoras, o idoso tem tido um tratamento adequado por parte das instituições financeiras, considerando a sua vulnerabilidade? A minha experiência tem demonstrado um inequívoco abuso, ou pelo menos uma falta de cuidado muito grande com os idosos no atual sistema financeiro, devido muito à automação. As pessoas esquecem que as pessoas mais velhas não nasceram sabendo mexer com computador, nasceram sem saber mexer com cartão eletrônico, senhas, e os bancos insistem que esta é a melhor forma das pessoas pagarem suas contas, fazerem os seus saques. Quantas vezes eu também já tive essa experiência de estar num terminal de autoatendimento e uma pessoa fala assim: a senhora tem uma cara de boazinha, será que a senhora poderia me ajudar? E a pessoa está ali vulnerável. Então, os bancos depois vão e, se ela vamos dizer assim, enganada por uma pessoa de má fé que está ali no banco
e utiliza a senha dela indevidamente, os bancos alegam. Ah, ela tem uma senha, ela passou essa senha para alguém. Ora, a pessoa mais idosa, geralmente ela não guarda muito, ela não tem memória. Se ela guarda a senha junto com o cartão, isso é entendido pelos bancos como uma facilidade para, vamos dizer, empréstimos que ela não quis, saques indevidos. Eu entendo que o idoso deveria ser respeitado. Aquele que não quisesse esse tipo de serviço deveria ter o direito, sim, de ter um outro atendimento. O que eu ainda não vi por parte da maioria das empresas, diante dessa política de automação dos bancos, de evitarem, vamos dizer assim, ter pessoas nas agências disponíveis para atender os idosos. Eu entendo que é um problema sério e que o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Poder Estatal teria que olhar com maior carinho, com maior atenção, porque é uma população que vem sendo lesada e o grande número de ações entram na justiça por conta dessa situação. Qual a sua opinião, doutora Ana? Eu concordo plenamente com a doutora Cláudia e eu acho que quando o idoso, né, ele vai a um estabelecimento financeiro, muitas das vezes ele é induzido por aquelas pessoas a pegar um empréstimo que muitas das vezes não é a sua vontade, ele acaba não tendo aquela cautela de ler o contrato, né, de ter aquela paciência, de ter aquele cuidado de ficar lendo aquelas cláusulas naquela letra minúscula que nos é apresentada. Exatamente. Então, esse tipo de abuso, ele tem mesmo que ter de ser combatido, mas eu também vejo que o código ele já prevê, né, que quando um consumidor for idoso, a vulnerabilidade dele, ela se sobrepõe e essas cláusulas que forem contratadas, que forem consideradas abusivas ou houveram algum tipo de contratação em decorrência desse abuso pela idade do consumidor, ela pode ser considerada nula e pode ser cancelada pelo Poder Judiciário e ela pode ser revista. Pois é, e esses contratos enormes com letras minúsculas que a pessoa às vezes não tem condição sequer de enxergar, como que isso está sendo tratado? O código ele prevê o chamado contrato de adesão. O que é isso? Esse contrato de adesão é aquele em que você só concorda. Geralmente, né, nos consumos de massa, esses contratos são assim, é assim com o plano de saúde, é assim com telefonia. Isso quando você não faz um contrato sem sequer ter essas cláusulas, qual é aquele contrato por telefone, pela internet, enfim. E essas cláusulas redigidas desta forma não são lidas, e eu vou dizer até por mim mesma, que sou juíza, eu não leio aquilo, porque, na verdade, a leitura é uma leitura difícil, é uma leitura que é incompreensível, e se você falar não concordo, você não contrata. Não vai adiantar nada, né? Então, vendo esta situação, o código colocou, olha, elas valem, mas valem como presunção, desde que elas estejam adequadas ao espírito do código, isso é, desde que elas respeitem os direitos fundamentais do consumidor, dentre os quais a boa-fé, dentre os quais o direito de não fazer prova contra si mesmo, de não dar para o fornecedor mais garantias do que a própria lei dá. Então, são cláusulas que, mesmo que você não entenda, mesmo que você possa assim, concordar com elas só assinando, isso não as torna, vamos dizer, vinculativas, não as torna imperativas. Você pode questionar depois. Questionar em juízo. Em juízo ou até nas ouvidorias, administrativamente. Nós evoluímos nesse sentido. Eu já vi coisas, por exemplo, no caso de planos de saúde. Antes da lei que regula os planos e antes do Código de Defesa do Consumidor, os abusos eram inimagináveis. Era uma questão, assim, de deixar a pessoa triste. A pessoa, por exemplo, estava com câncer, ela tinha direito a 10 sessões de quimioterapia e mais nada. Então, para quê? Uma sessão de quimioterapia é o seu médico que vai saber. Exatamente. Né? E todos nós temos uma noção de que um tratamento oncológico, ele pode, sim, demandar mais sessões. Se você já paga aquele plano há tantos anos e na hora que você precisa é só 10 sessões, então são coisas que, graças a Deus, hoje a gente tem menos incidência. Ainda temos muito, mas já foi muito pior. Já foi muito pior. E os passos a serem percorridos em caso de lesão ao seu direito como consumidor? Doutora Ana. O consumidor, ele primeiramente tem que reclamar, né? Ele tem que informar, ele tem que fiscalizar, ele tem que ser um braço do Estado aí nesse papel de melhoria das relações de consumo. O que a gente recomenda é, se o consumidor se sente lesado, entre em contato com o fornecedor, tenta uma relação amigável, solucionar o problema, né, da melhor forma possível.
Na eventualidade de não conseguir, nós temos órgãos de defesa do consumidor que são administrativos, como os PROCONs, né? Os municípios de Minas Gerais, hoje, se não me engano, nós temos quase 130 PROCONs nos nossos municípios. Nós temos o Ministério Público, que também pode fazer esse papel, né, de fiscal e de auxílio aí ao consumidor nos municípios que não têm esse órgão de defesa do consumidor, e buscar o Poder Judiciário, se ele não conseguir resolver administrativamente, para tentar aí uma solução mais justa. Bom, eu gostaria que as senhoras falassem para fornecedores e consumidores, para que cada um tenha noção dos seus direitos e dos seus deveres e como nós podemos, como sociedade, evoluir para não precisarmos ficar brigando tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, para que a gente possa ter uma relação de confiança, de respeito e, quem sabe, um dia diminuir significativamente o número de demandas. Respeito. Eu acho que precisamos ser mais profissionais, todos nós, no sentido de preservar a qualidade dos nossos produtos, saber que, claro, o sistema capitalista, o empresário, o fornecedor, ele quer o lucro, ele quer a sua empresa produtiva, mas não pode ser a qualquer preço, não pode ser. Hoje nós vivemos, né, nesse século XXI, vamos dizer assim, essa preocupação com a consequência das nossas ações no meio ambiente, no meio econômico, no meio político. Hoje, basta a gente pensar na tragédia de Mariana, da Samarco. Hoje você sabe que, dependendo da ação que for colocada no mercado, são vidas que se perdem, são vidas que são destruídas. Eu falo muito, por exemplo, nas ações de consumo, em que você contrata um buffet para fazer sua festa de casamento de 50 anos e, de repente, não tem nada disso. Como que você vai recuperar um momento da sua vida que deveria ser filmado, deveria ser fotografado, deveria ser de alegria, e você chega lá, seus convidados, não tem festa, não tem nada, porque a pessoa te deu calote, ninguém foi, ou foi com uma má qualidade. Como você pode reparar esse dano e mensurar esse dano? Então, alguém que está no mercado hoje tem que ter um nome a zelar, como a gente falava antigamente, para poder adquirir essa confiança do consumidor. Eu acho que o patrimônio hoje para o fornecedor é você falar, olha, eu indico, eu recomendo, eu sei que isso aqui é muito bom. E eles percebem isso. Hoje, às vezes, a ação judicial não tem o mesmo peso que colocar nos sites de reclamação da internet ou em determinadas redes sociais. Isso hoje causa um estrago muito grande para determinadas empresas. Então, eu sinto que é essa relação de equilíbrio, de confiança, de qualidade e de respeito, como disse a doutora, de ambas as partes, porque também nós não queremos consumidores que fiquem alegres porque seu nome foi colocado no SPC ou no Serasa e falam assim, vou ganhar uma indenização por conta disso. Não é assim. Acho que o caminho não é esse. Não é esse. Nós temos que ter, vamos dizer assim, uma construção de uma sociedade em que as pessoas tenham orgulho de viver, né, e confiança umas nas outras. Confiança recíproca, é isso mesmo. Agora, uma questão difícil. O consumidor de serviços públicos, como ele fica em relação à deficiência de serviços públicos prestados? Nós temos dois tipos de serviço público. O serviço público que a gente chama de concessão, né, que é o serviço público que tem empresas públicas que fazem esse serviço. E essa concessão, ela dá uma maior garantia ao consumidor do que aos consumidores particulares, aos fornecedores particulares, porque a responsabilidade deles é ainda maior, das concessionárias de serviços públicos. É assim com a empresa de transporte público, é assim com a telefonia, é assim com a empresa de transportes aéreos, porque elas são concessões que o governo dá para essas empresas, de água, de esgoto, de luz. Outra coisa é o serviço direto prestado pelo Estado, nos serviços, vamos dizer assim, de concessão de benefícios, de policiamento, de vias públicas, de saúde. Então, esses serviços diretos que o Estado presta, eles ainda não estariam dentro dessa relação consumerista, porque vamos dizer assim, na área do direito público. É um poder-dever do Estado, mas a relação aí, o Estado não se coloca como um fornecedor no sentido privado, no sentido de lucro com esses serviços. É claro que o Poder Judiciário atua, o Ministério Público atua,
os advogados atuam, mas as regras já mudam um pouco. Por exemplo, é muito mais fácil eu pagar uma indenização por um mau serviço de um hospital particular do que eu conseguir essa mesma facilidade de pagar essa indenização num hospital público, porque o sistema de pagamento, o sistema de utilizar o recurso do Estado já é diferente, né? Nós temos aí uma figura que as pessoas conhecem, tal do precatório, muitas vezes. Então, o Estado, nós precisamos mudar algumas regras do Estado, o Estado precisa mesmo ser mais eficiente, ser mais um prestador de serviço, mas ele responde. E responde até, vamos dizer assim, de uma forma mais direta do que objetiva, do que os próprios fornecedores particulares. Então, vamos supor, um preso que está sob a custódia do Estado lá e sofre, por exemplo, uma violência ou é assassinado num presídio, o Estado responde por aquilo. A forma como isso vai desenvolver e, vamos dizer assim, quando isso vai ser efetivado, é que, infelizmente, hoje é mais demorado, mais complicado, por não estar sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor. Ok. Muito obrigada pela participação, foi muito proveitosa. E um grande abraço a todos. Até o próximo programa Conversando Direito.